Por que você decidiu escrever esse livro, se os outros dois, e principalmente os outros dois, não tinham essa direção? Bom, a história é que talvez um ano antes dele, eu comecei a sentir uma certa necessidade de escrever isso muito claramente numa viagem que eu fiz com os meus filhos nos Estados Unidos. Eu estava vendo uma exposição de fotos e vendo uma exposição de fotos sobre um cotidiano de pessoas comuns americanas. E eu comecei a ter uma vontade enorme de expressar o que eu estava sentindo e que me parecia também a primeira real compreensão da fotografia como arte. Porque havia ali uma tradução de todo um sentimento, toda uma... Eu agora mesmo estou lendo um livro de uma canadense que fala sobre o cotidiano de algumas mulheres, como se eu estivesse numa conspiração cósmica e do último ano para cá a minha vida girasse só em torno do tema mulheres. Então era isso, era o cotidiano e toda a inquietação que me parece que o cotidiano a mim, pelo menos, me traz, a rotina, etc. e tal. Então comecei a ter necessidade de escrever, peguei um livro, comecei a escrever, fui muito incentivada por astrólogos, porque sim, eu às vezes frequento astrólogo, e os astrólogos diziam, olha, está numa boa fase para escrever e tal. Vários. Era um tema que ficava pairando sobre mim desde que eu vi pela primeira vez, abordado como problemática numa novela do Manuel Carlos, que, se não me engano, se chamava Mulheres Apaixonadas. E aquilo me intrigou sobremaneira, quer dizer, mulheres que se reuniam num grupo de apoio, a exemplo dos Alcoólicos Anônimos, para se confortarem, para acharem um caminho por onde sair daquela situação física mesmo, aquele mal-estar, a conscientização, afinal, de que elas estavam passando por uma doença. E o intrigante para mim é que era em cima de uma matéria-prima nobre, de que todo mundo reclama, de que sente falta, de que falta no mundo, e que é o amor. Então foi assim que nasceu esse livro, Eu Que Amo Tanto. Em vários bairros existem esses grupos, eles preservam cuidadosamente o anonimato dessas mulheres que vão para lá em desespero e por isso chegam até lá. Eu consegui contato com um deles, num desses bairros, que foi o bairro do Sumaré, em São Paulo. Eu não sei se vocês têm em Belo Horizonte, mas com certeza... Tem, gente? Eu acho que... tem sim, imagine. Eu ontem participei de uma entrevista com o pseudônimo era dela é Heloísa, uma mulher que é do mar daqui de Belo Horizonte, já é uma dirigente, já passou do sufoco, já está em outra fase. Existe sim, existem grupos nos Estados Unidos, em todos os estados, em muitos dos estados brasileiros, mas enfim, eu as conheci lá. As que toparam contar para mim a história foram 16 de 20 e tantas pessoas presentes. 2 caíram fora antes, se acovardaram, acharam que não era hora. Não houve qualquer intenção de julgamento. Eu só queria ouvir aquele relato mesmo. Eu queria saber o que é que faz uma mulher chegar àquele grau de desespero, de desencontro, de perturbação na sua vida, no seu cotidiano, em nome do assim chamado amor. Se vai sofrer, é paixão. Então você já vem pronto para o sofrimento. Você nunca entra numa história de paixão para viver bons momentos, a não ser os grandes sexuais, que são fortemente... são quentes, são ótimos, porque tem um grau de dificuldade, então aquilo é uma experiência insuperável. Agora, você emburrece, você fica obsessivo, é uma loucura, vocês sabem, tá vendo? Tá todo mundo rindo, né? É uma loucura. Você não consegue fazer nada da sua vida normal sem passar por aquele filtro, daquela parelha, daquele casal. Você fica altamente prejudicado, você está num estado febril. E é isso que essas mulheres têm. Amor é uma coisa diferente. Então, elas vivem, e a diferença de paixões que vêm
consomem e se vão, essas mulheres, elas permanecem nessa compulsão, nessa obsessão. Elas ficam. No geral, não são mulheres que vão trocando de amor semanalmente, mensalmente. Elas permanecem. Elas querem alguma coisa que elas não têm, sabe? É como se falta alguma coisa em mim. E através dessas mulheres que ficaram muito amigas minhas, ou bastante amigas, eu consegui mais uma moça. E em cima de cuja história eu estou trabalhando agora. E esse é um retrato fiel da boa solução desse chamado amor compulsivo, ou obsessivo e doente. Ela tem uma menina perto em casa e ela descobriu a fórmula perfeita para se relacionar. Ela gosta de presidiários. É perfeito, gente. É perfeito. Está sob controle, de metralhadora, muros altíssimos, entendeu? O cara passa o dia escrevendo cartas de amor, porque não há o que fazer numa penitenciária. E ela ainda conseguiu a proeza de ser dispensada por 2. Essas histórias não terminam. Termina no fato de que ela agora foi procurar socorro. Ela está com 30 anos de idade e começou a frequentar. Ela agora, era muito recente, ela começou há alguns meses, porque ela percebeu que ela não pode continuar a vida dela fazendo isso, que alguma coisa está errada, que ela sofre, que ela tem outros assuntos a tratar. Você vai se identificando, vai percebendo os seus pontos semelhantes, os similares, e você tem apoio de terapeutas e tal, e aí você vai saindo disso. Então eu estou falando, ainda não acabou, porque ela provavelmente vai ter recaídas, como algumas dessas mulheres, mesmo depois de terem conversado comigo, tiveram recaídas. Elas estavam lá tentando sair, se sentindo senhoras de si, já estou livre disso, mas tiveram recaídas. Outras não. Elas foram ver a peça em São Paulo, eu tomo café com elas de vez em quando. Uma delas adoeceu, muito jovem, menos de 30 anos, adoeceu. Teve um câncer, eu inclusive ajudei, procurei um médico para ela, que está cuidando dela e tudo mais, ela está se recuperando, está procurando trabalho. E na semana passada, ou melhor, nesta semana, nós estamos no final, nesta semana eu fiquei sabendo que outra delas, a que eu achava melhor resolvida, e é a que tem uma das histórias mais longas, obsessivas, está com câncer terminal. Ela não sabe disso, ela sabe que está, abriram-na, fecharam-na, que não tem mais jeito. Então, falei com ela ao telefone, e eu acho interessante contar isso, porque achei muito sintomático que em 13 relatos, 2 delas estivessem sofrendo desse terrível mal. Não sei se estou conseguindo dizer muito bem, eu sou principiante de literatura, estou tentando equacionar ou racionalizar como é que eu consegui escrever essas histórias. Bem, ficou razoável? Tá legal. Agora é interessante que eu, como leitor, primeiro que todas as histórias são realmente em primeira pessoa, é como se a pessoa contasse para você as experiências dela, o leitor, digamos assim. E o que eu percebi, Gabi, é que nesse trânsito seu de jornalismo, apresentadora e teatro, você fez um texto praticamente teatral. Você sintonizou isso? Você fez essa ligação? Eu fiz, não. Quem fez foi o meu Antônio Fagundes, que está aqui, vocês viram ele passar, não viram? O Antônio Fagundes, que é um extraordinário leitor, um homem absolutamente ilustrado, culto, e foi a primeira pessoa que leu o livro. A gente estava na época trabalhando o espetáculo de teatro, Aquela Mulher, e eu escrevi muito insegura, pedi a ele ler, ele falou, manda pra mim. Eu falei, não, sentadinha na frente, porque eu queria ficar olhando. Fiz isso com os editores também. Os editores falaram, manda por e-mail. Não, quero que venha gente na minha casa para ler sentada na minha frente, porque de repente falar que porcaria, entendeu? E aí pedi pro Fagundes ler e fiquei sentada ansiosamente esperando ele ler. E o Fagundes umas 2 vezes parou,
tinha lágrimas nos olhos. E eu fiquei duplamente impressionada por ele, porque um homem se emocionando com histórias de mulheres compulsivas, obsessivas, etc., é um homem muito especial. E ele disse, isso aqui é um monólogo. Essas mulheres acharam, afinal, tão terapêutico poder falar com naturalidade, buscar lá atrás, falar sem tempo para parar de falar, que acabaram quase todas topando fazer as fotos sendo identificáveis mesmo. Fotos lindíssimas, tem outras que... o Jorge é muito bom fotógrafo, e tem outro. O Jorge é um fotógrafo, ele é um catalão criado em Portugal, ele é um fotojornalista que está querendo sair do fotojornalismo, da fotojornalismo para a arte, e achou nessa uma boa oportunidade. Ele já tinha feito fotos, é muito lindo. Ele já tinha feito fotos com o Agualusa, enquanto o Agualusa viajava para escrever As Mulheres do Meu Pai. Ele é de uma galeria importante, não uma galeria, uma agência importante de fotógrafos em Portugal. A paixão te cega e te anula até para autodefesa. Então, você está pronto para ser assassinado quando você está fazendo. É o caso dessas mulheres aí. De maneira figurada, é exatamente o que acontece, né? Os franceses não chamam de pequena morte, ou prazer sexual, é por aí. Você fez muitas sugestões de alteração naquele momento? Nenhuma. Você estava só pensando em proveito próprio, assim, vou dirigir. É complicado, como a Gabi mesmo falou, cada uma tem a sua voz própria. Então, a atriz que se debruçar sobre isso vai ter que aprofundar muito mais do que a Gabi, por exemplo, aprofundou literariamente. Vai ter que aprofundar mesmo aí no universo, entre aspas, doente de cada uma delas e descobrir as chaves, né, de cada uma psicologicamente. Mas está pronto o texto, digamos assim, né? Quer dizer, a proposta está aí, é perfeito. E isso a Gabi conseguiu fazer muito bem. O tempo inteiro você coloca que as coisas são do universo feminino. Mas existe uma identificação, assim, quase transferência freudiana de tudo que está aí? Existe mais do que isso. Os homens que se permitem serem amados demais. Porque é uma codependência, quer dizer, eles reclamam, eles vão embora, eles chutam essas mulheres, eles arrumam outras, mas eles mantêm esse amor obsessivo, essa doença, essa relação doentia. Eu acho que existem homens também que podem ser classificados nessa natureza de amar demais. Mas eles não falam. Eu acho que você não, tudo bem, você não quer escrever esse livro, fala como você faz. Homem não fala. Homem é chato. A afetividade quem expõe. Assim, mulher é ao contrário, como vai? É verdade. Homem é duro de falar. Para falar sobre história de amor que está sendo complicado, ou que eles estão apaixonados demais, eles vão. Não existe grupo de apoio semelhante para homem. Eles vão para onde? Vão para aqueles grupos que falam de viciados em sexo. É a forma deles acharem para falar da afetividade deles. Afetividade contrariada, evidentemente, que passa sempre pelo sexo, certo? Tá certo, é a função da gente. Uma pessoa que tem problemas, e você resolve esses problemas a ponto de passar emocionalmente isso para uma plateia, e essa plateia entender e resolver também esses problemas, você não precisa de um psicanalista. E quando ele falou isso, eu parei, porque foi mais do que... Não, porque foi mais do que um comentário, foi uma exigência, entendeu? É que eu cheguei um pouco atrasado no ensaio, eu fui fazer análise, fui para a minha sessão, e ele pegou e me deu ele falou tudo isso, só que no tom, vocês sabem, é que é meio juvenal, assim. E eu peguei, modestamente, liguei para o analista e falei, olha, vou dar um tempo aqui. E botei, eu tenho muito medo dele, mano. O segundo maior medo da humanidade é a morte. O primeiro é falar em público. A ideia do livro. A primeira era que eu queria dar voz a pessoas que não têm. Inclusive me foi sugerido, me foi perguntado, quem de conhecido? Eu falei, ninguém. Não quero ninguém conhecido. Eu quero realmente que sejam pessoas que não têm acesso à mídia, à propagação de sua voz. Segundo, eu queria que outras mulheres
percebessem que somos todas nós e que se percebessem, não doentes, não é disso, mas se percebessem não sozinhas, mas em processo patológico e que procurassem ajuda, que não se sentissem sozinhas mesmo. E por último, eu queria exercer a tal da literatura pela primeira vez. São mulheres reais e eu fui percebendo, conversando com elas, porque eu não as escolhi por profissão, eu fui percebendo isso, que são mulheres que se cruzam todos os dias, no trabalho, no cotidiano mesmo, na vida real, na vida como ela é, e que nem percebem que têm companhia. Eu, quando mandei o material para a editora, eu pedi que eles fossem muito cuidadosos nesse sentido. Eu falei, eu gostaria que ficasse, que a montagem das histórias viesse de uma forma que, de repente, por sorte, alguém pudesse entender que numa história que acontece, tem uma delas que conhece a desgraça da vida delas no botequim, porque a manicure atrasou e ela, para não esperar a manicure, vai para o bar e aí dá-se a história dela, e depois tem uma história de uma manicure, quer dizer, nesse sentido. Eu tenho uma coisa engraçada, porque eu tenho assim, o peito peludo, né? E o lado esquerdo é branco. Braço também. O lado esquerdo é todo branco, é só o lado esquerdo, porque eu digo que o meu lado feminino é mais velho, né? Ai, que maldade! A tudo isso eu respondo com muita parcimônia. Eu quero que soe como parcimonioso, porque vejam bem, gente, eu não sou psicóloga, eu não sou uma expert. Eu sou apenas uma observadora que se entregou a essas histórias nesse momento da vida, entendeu? Então eu não posso falar aqui como dona da verdade, por favor. Não, eu acho que é legal ler o livro, realmente. Porque tudo isso fica muito claro no livro, né? As pessoas estão lá, presentes. Através do GNT chegou a mim o ex-marido de uma dessas mulheres. E eu liguei para ele, passou o telefone, estava muito nervoso, agitado, e eu liguei, diga lá. Ele estava muito irritado, ele disse, olha, não é bem assim. Eu falei, eu tenho certeza que do seu lado não deve ser bem assim. Eu acho mesmo que essas histórias todas, aliás, todas as verdades têm várias versões, eu tenho certeza que tem o seu lado. Mas esse era um livro sobre essas mulheres. E aí ele falou, não, mas eu tô louco da vida, que as pessoas vão ler. Eu falei, mas ninguém sabe que é a sua história. Você sabe. Elas são depoimentos anônimos. Ninguém sabe. É uma interpretação desse... Não, mas... Aí eu disse, ele falou, você não sabe, eu passei isso com ela. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu tenho certeza que você tem o seu lado, eu o respeito. Quando eu for escrever esse livro, vai ser o primeiro depoimento que eu vou tomar. Então, é claro que existe o outro lado. É aquilo que eu falei, uma codependência. Mas as mulheres são mais disponíveis para contar, para expor mesmo, para se exporem. E elas falam sem pudores. Os homens são bastante reservados. Vocês são muito problemáticos, para falar a verdade. Eu acredito até que você já respondeu a minha pergunta. Eu me lembro um colega meu que dizia assim, eu entro em cena todo dia fazendo um personagem que vai morrer. Ele vai morrer assassinado. Então, aquela taquicardia, o organismo não sabe o que é de mentirinha. Né? O ator sofre diariamente, e talvez um apaixonado sofra também. O organismo não está sabendo que aquilo é de mentira. No momento que o personagem se emociona, usa aquele corpo de um jeito que o corpo não tem consciência. Então é um estado apaixonado. Mas eu acho também, sabe o quê? Os homens todos aqui presentes sabem disso. É uma carga, é um peso a carregar na vida. Vocês têm, imagino, que tenham muita dificuldade de falar do sofrimento, da perda, da traição, que é do que essas mulheres falam, basicamente, né, do ciúme, porque vocês são sobrecarregados com a incumbência de serem bem-sucedidos, serem fortes. Nós somos traídos desde os 4 anos de idade. Exatamente. Desde os 4 anos temos que disputar lá com o pai. Exatamente. Mas então, de vocês é sempre cobrada uma postura de campeão. Hoje, ainda bem,
para todos nós, isso está sendo revisto. Quer dizer, já se perdoa no homem um comportamento mais fragilizado quando necessário. Se chorar está tudo bem, mas nós mulheres também, nós mulheres, as mães, os pais, nós sempre cobramos dos homens que eles fossem os fortes, e talvez isso tenha dado a gente a permissão de podermos exagerar, além dos hormônios, claro, podermos exagerar nas emoções, nos sentimentos, no despudor, e os homens sempre tentando ali bravamente manter a imagem. Então eu acho que há mesmo uma dificuldade em falar dos seus desamores, eu acho.